O tema que eu quero tratar com vocês hoje é milagre sem fronteiras. Mas antes, eu queria fazer um desafio para o homem e para a mulher mais corajosa que tem nessa igreja, valendo um Pix de R$100. E aí, quem é o homem? Primeiro homem, vamos lá. Não, meu irmão é homem. Vai vir? Chega aqui, meu garoto. Pix está te esperando. Como é seu nome? Lucas. Lucas é um cara... Parabéns, viu, Lucas? Cara de coragem. Olha só, Lucas. Cadê a mulher agora? Mulher de coragem. Vai ser sempre o Lucas e sempre a mulher. Cadê a mulher? Caraca, cadê as mulheres, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar para o Lucas mais 100, pode ser? Fechou então. Duzentão, hein? O desafio é o seguinte, Lucas. Você está vendo esse copo de água aqui? Com o poder da sua palavra, eu estou com vontade de tomar suco de uva. E você vai transformar agora num suco de uva para mim. Valendo duzentão. Pode ser? Valendo? Eu tenho fé. Não, beleza. Fé eu sei. Duzentão? Tu vai falar. Tu acha que tu tem essa autoridade? Eu não, ele tem. Show. O Lucas entendeu. Então, assim, olhando para você, não ele, você consegue transformar aquele copo num suco de uva? Não consigo não. Beleza, ele perdeu o Pix de R$200. Obrigado, Lucas. Gente, quem conhece o governador aqui do estado de Goiás? Todos conhecem. O nome dele é Caiado, perfeito? Ele tem uma filha. Se o Caiado entrasse aqui na igreja e ele falasse com vocês, com qualquer um de vocês, e dissesse assim, olha, minha filha, ela está doente. Ela não está bem, ela está quase morrendo e eu queria que alguém fizesse uma oração por ela e através da sua autoridade, essa menina fosse curada. Existe alguém aqui na igreja? Existe? Não? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, o verso 43. Diz o seguinte, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele avistou Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Eu quero pausar aqui e queria fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Pedindo a iluminação do Espírito? Querido Jesus, nós estamos aqui na tua casa, na tua comunidade, para aprender sobre a tua palavra. Que teu Espírito esteja conosco, nos iluminando, transformando a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Amigos, essa história, ela tem uma lição muito importante para mim e para você. No domingo passado, o Lincoln esteve aqui e ele fez uma reflexão sobre o primeiro sinal, ou o primeiro milagre em João, no Evangelho de João. Nós entendemos que o objetivo do livro de João são 2. O primeiro é evidenciar sinais de milagres, perfeito? E o segundo objetivo de João é apontar o milagre para aquele que o fez. Então, é como um quadro que ele é desenhado, ele aponta para o seu Criador. São 2 direcionamentos que João evidencia aqui no livro dele mesmo, o que ele quer apontar. O contexto que essa história acontece
Jesus tinha feito o primeiro milagre, ele já tinha feito outros milagres. Durante esse período, do primeiro para o segundo, ele tinha feito outros milagres, mas esse primeiro milagre que ele tinha feito tinha acontecido em Jerusalém. O segundo, ele fez em Canaã da Galileia. Jesus tinha deixado Jerusalém e ele tinha ido à cidade de Samaria, onde ele encontrou a mulher samaritana. Nesse período, ele continuou e ficou ali com os samaritanos 2 dias. Esse período que ele ficou ali, nenhum dos samaritanos viram um milagre de Jesus. Nenhum. A galera de Jerusalém viu vários milagres de Jesus, mas esses não viram nenhum. E eles ficaram 2 dias e creram em Jesus. Só que a pergunta que surge aqui, no verso 43, a gente percebe que Jesus vai para onde? Ele se direciona para onde? Para Galileia. A pergunta que surge é, por qual motivo Jesus foi para Galileia? A Galileia é a região que Jesus nasceu. Fica ali naquela região. E quem já ouviu esse ditado? Santo de casa não faz milagre. Jesus, ele foi criado ali na região, ele fez milagres, só que eles fizeram o quê? O rejeitaram. Perfeito? Ele fez todo esse percurso, passou em Jerusalém, Samaria, e depois ele olhou com uma grande motivação, ele falou assim, eu tenho que voltar lá, na região da Galileia. Só que ele não foi para a sua cidade natal, que é Nazaré. Ele foi para Canaã da Galileia, que se você for dar uma olhada no mapa, é como se Nazaré ficasse aqui, e ele foi para Canaã da Galileia, um pouco acima. E durante esse percurso, no verso 45, você percebe que era costume dos judeus eles irem até Jerusalém e participarem da Páscoa. Você percebe isso, né? No verso 45. Eles vão até Jerusalém e está tendo o que? Tem algumas festas, dentre elas a festa da Páscoa. E nesse período Jesus fez alguns milagres. E o que acontece aqui é que alguns galileus que estavam lá viram isso. Perfeito? No decorrer da história, você vai perceber que no verso 46 aparece quem? Um personagem central, o oficial. E esse oficial, ele ouve dos galileus ali, olha, Jesus está aqui. Jesus fez milagres em Jerusalém, e ele ouve isso. E na história você vai perceber que esse oficial, ele tinha um filho que ele estava como? Doente. O menino estava doente. Só que ele ficava a um período de 30 km de Cafarnaum. Era uma distância grande, né? E normalmente eles andavam a pé. Então, ele saiu de Cafarnaum e foi até Canaã. E nesse período que ele ficou ali, ele tem essa notícia de que Jesus estava ali fazendo milagres, e ele se interessa por isso. E ele vai ao encontro de Jesus. E no momento que ele vai ao encontro de Jesus, ele roga a Deus, Senhor, cura o meu filho. E o desejo dele era que Jesus fosse até onde? Cafarnaum, que ficava a 30 quilômetros. E aqui é um elemento muito importante. Jesus vai testar esse homem. Jesus vai testar esse homem. No verso 48, ele diz assim, se vocês não virem sinais de prodígios, não crerão. E esse é um elemento muito importante, porque você vai perceber que os galileus, eles ficavam o quê? Extasiados, porque Jesus era da região dele, era natural dali, falou assim, nossa, ele é da nossa região, fez milagres. E aí Jesus olha tanto para o oficial, quanto para os galileus e diz assim, vocês vão crer em mim somente se eu fizer milagres? Essa é a maior evidência de que eu sou o Filho de Deus?
de que eu sou o Messias somente através de milagres, ele levanta essa pergunta. E aí, o oficial, ele não, nesse teste de Jesus, ele já diz assim: olha, Senhor, desce antes que meu filho morra. Qual era o teste de Jesus? Ele queria saber se a fé do oficial era uma fé supersticiosa, vã. E atualmente, você pode perceber que nós vivemos em uma comunidade cristã, e aqui eu aplico a todo tipo de denominação religiosa, e tem pessoas que acreditam em várias superstições. Além disso, tem alguns que acreditam em horóscopo, acreditam, sei lá, um cara veio aqui do nada e começa a profetizar. Então você percebe que é uma fé que ela não é bem direcionada. Então Deus queria saber se a fé daquele homem estava direcionada na pessoa certa, na direção certa. Ele queria saber de fato qual era a motivação daquele homem. E eu aplico aqui para nós, a fé que nós temos como comunidade, como indivíduos, é uma fé centrada em quem? Em qual motivo? Você vem à igreja em busca de quê? De cura? De prosperidade? De paz? Qual é o motivo da sua fé? Porque Jesus quer testar a fé desse homem e ele diz: Senhor, desce porque o meu filho vai morrer. E Jesus entendeu que a fé daquele homem estava centrada em quem? Em Jesus. Ele sabia que nada, nem ninguém poderia salvar o filho dele, somente Jesus. E amigos, no verso 50, Jesus diz uma coisa simples: vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. E esse homem olha para Jesus e ele vai em direção a Cafarnaum. E essa é a fé verdadeira. Essa é a natureza da fé verdadeira. Que fé é essa? É a fé que se apoia na palavra de Deus e a obedece. Mesmo sem ver, queridos. Talvez, no momento em que nós estamos vivendo atualmente, é um tempo confuso. Deixa eu colocar para vocês algumas coisas. Nós vivemos em tempos de mais de 30 mil denominações, onde todos dizem uma coisa, onde aparecem vários pastores, padres, presbíteros, dizendo várias coisas, com várias motivações, tornando a religião, o Cristo, algo confuso. Em qual direção está a sua fé? Você vem à casa de Deus com qual motivo? Para encontrar o milagre ou para encontrar aquele que faz o milagre? E aqui tem um detalhe muito importante, amigos. Você percebe que ele vai, e durante a sua ida a Cafarnaum, alguns autores dizem que ele virou o dia, talvez andando, não há certo alguns comentários, mas dizem que ele foi, e durante, pode ser o período da noite, quando ele estava chegando perto de Cafarnaum, um dos seus trabalhadores chega e diz assim: olha, teu filho foi curado, cara. Ele foi curado. E ele, não é que ele estava duvidando, não é que ele não estava crendo na palavra do Senhor, ele simplesmente pergunta que horas foi isso. E ele diz, por volta das 7 horas, no calendário de Jerusalém, são 7 horas, mas no nosso é 1h da tarde. E foi nesse período que Jesus disse: vai, teu filho vive. E termina a narrativa da história dizendo que não só ele creu, mas como todos da sua casa. Olha que maravilha! Um Deus que fez uma cura, um Deus que fez um milagre. Mas eu queria que você percebesse uma fé em contraste aqui. Tem muitas pessoas que fazem da sua vida
o alimento da sua fé, o milagre. Você vai perceber que Jesus ele encontra 3 tipos de pessoas. O primeiro, ele encontra os judeus em Jerusalém. E ali ele faz vários milagres, amigos. Vários milagres. Sabe o que eles fazem? Eles expulsam ele de lá. Eles até querem matar Jesus. O segundo grupo é os galileus. Os galileus são aqueles que creem, mas somente no Deus que faz milagres. É a turma do sobrenatural. Se não tiver sobrenatural, não tem Deus. E esse homem aqui, ele é a chave da história. Porque ele crê sem ver, queridos. E essa é uma lição muito importante para mim e para você. Nós vivemos em tempos em que os milagres não acontecem mais. Mas nós precisamos ter fé. Quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na igreja do Jardim Europa. Ele encontrará fé em você, na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, em você. Ele vai encontrar em mim, em nós. Ele vai encontrar essa fé, que independente das circunstâncias, dos desafios, das provocações, nós permaneceremos. Se necessário andar 30 quilômetros, estaremos acreditando nisso. Esse homem, amigos, ele ensina para mim e para você que a princípio ele acreditava que Jesus precisava ir até Cafarnaum para fazer o milagre. Mas Jesus apenas, com o poder de sua palavra, ele faz o quê? Cura. Nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, nessa história, nós percebemos a divindade de Jesus. João, ele quer enfatizar para você isso. Assim como eu trouxe o Lucas, né? O nome dele é Lucas? Eu trouxe o Lucas aqui e pedi, Lucas, transforme essa água em suco de uva para mim. O Lucas não pode. O que João queria ensinar no seu evangelho era que Jesus, ele não era um ser humano somente, ele também era Deus. E porque ele era Deus, ele podia fazer o que, amigos? Milagres. Tanto que Jesus fazia algumas vezes essa pergunta: quem eles dizem que eu sou? Ah, dizem que tu és profeta. E Pedro diz para ele que ele é o Messias, o Filho de Deus. E aqui, nessa história, nós reconhecemos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus. O segundo elemento que nós encontramos nessa história, amigos, é a capacidade de Jesus de fazer milagres. Naquela época, haviam muitos homens que faziam algumas transformações, mas não eram milagres. E Jesus, ele faz 2 milagres. Relembrando o primeiro que o pastor Lincoln ensinou, que foi o milagre de transformar água em vinho. Então, ele pega um elemento natural e faz o quê? Uma alteração. Perfeito? Só que nessa história, queridos, olha que bonito. Por isso que o tema do sermão é milagres sem fronteiras. Jesus estava a quantos quilômetros de Cafarnaum? 30 quilômetros. E numa distância de 30 quilômetros, ele diz: vai, teu filho está vivo. E o menino volta a viver. Volta a estar normal. A doença se esvai. Por quê, queridos? O poder de Deus não está limitado a um local. Ele rompe fronteiras. É por isso que o Jesus que você crê, ele é Deus. É por isso que você crê no Jesus que é o Messias. Talvez nós vivemos em época em que alguns milagres não acontecem mais naquela época. Mas o que eu quero deixar para você bem claro é que esse livro aqui, queridos,
principalmente os evangelhos, registram que Jesus é Deus. Que você venha a essa casa não por motivos terceiros, mas por quem Deus é. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Redentor, Ele é aquele que vai te transformar diariamente e que vai te dar a redenção eterna. Jesus, somente Jesus. Creiam nessa palavra, independente se tenha milagre ou não, está registrado, Ele fez, então você crê. Ensine isso aos seus filhos, ensine isso à sua esposa, a esposa ensine isso ao esposo, a comunidade, a igreja. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso. A pergunta que eu faço para você é: você crê que Jesus é Deus? Que Deus abençoe a sua casa, a sua história e a sua família no nome de Jesus. Amém.